aqui. Deu certo? Estão conseguindo ver e me ouvir? Sim, professora. Ótimo, hoje deu, viu? Ensaiei antes aqui com a Lara. Deu certo. Olha só, como eu não consigo ver o chat, é aquele esquema, tá? Dúvidas, podem falar. Ah, professora, não tem microfone. Coloca no chat, aí o amigo vê e me avisa, tá? Posso começar? Posso começar? Pode, professora. Sim. Ótimo, todo mundo ouvindo, né? Então, olha lá, vamos ver todos os termos relacionados ao nome hoje, tá? Então, um deles é o adjunto adnominal. Como vocês podem ver pelo próprio nome, né? Ad quer dizer junto, junto com o quê? Com o nome. Então, todo termo que que vem relacionado ao nome é adjunto adnominal? Não, tá? Para ser adjunto adnominal, ele vai determinar, vai qualificar, vai caracterizar o nome. Então, lembrem que o adjunto adnominal, eu fiz aquele anagrama que falava do Napal, tá? Vamos lá. O que é o Napal? O que é o N? Numeral, Isso. artigo. Isso. O N é numeral. O A. Um dos As é artigo, outro adjetivo. Isso. Isso. E tem o pronome e também a locução adjetiva. Exato, isso mesmo. Daí é o pronome adjetivo, tá? Que é aquele pronome que acompanha o substantivo. Ótimo, perfeito. Então o Igor já memorizou aí tudo aquilo que pode ser adjunto adnominal, tá? E aí ele pode se referir a qualquer termo da oração, ele pode se referir a um sujeito, a um objeto, ao complemento, agente da passiva, posto ou predicativo, tá? Funciona como adjunto adnominal. Aí tem ali, ó, artigo, adjetivo, locução adjetiva, numeral e pronome adjetivo. Eu costumo colocar na ordem do Napal, para ficar mais fácil, tá? A princípio é esse. Então, exemplo. As fortes chuvas de verão destruíram nossas plantações de milho. As fortes chuvas de verão é o sujeito. E nossas plantações de milho é o objeto direto. Só que dentro desse sujeito e dentro do objeto, eu tenho artigo, eu tenho adjetivo, eu tenho locução adjetiva, eu tenho pronome adjetivo e tenho locução adjetiva. Então, tudo isso é adjunto adnominal. Por que as fortes é adjunto adnominal? Porque a é artigo, fortes é adjetivo. E o de verão é uma locução adjetiva. E o nossas é o pronome adjetivo. Como é que eu sei que nossas é pronome adjetivo, Fábio? Porque ele acompanha o substantivo. Toda vez que eu tiver um pronome que acompanhar um substantivo, ele vai ser um pronome adjetivo. E de milho, locução adjetiva. Fábio, como é que tu sabe que é locução adjetiva? Porque está caracterizando. Eu tenho mais de uma palavra que forma uma característica. Então, é locução adjetiva. 2 segundinhos para vocês olharem aí para essa lâmina e me questionarem alguma dúvida. Vejam se entenderam. Por que todos esses elementos que estão de vermelho são adjuntos adnominais? Porque eles pertencem aos elementos do Napal, tá? Fechou? Posso para a próxima lâmina? Pode. Joia. Aqui tem mais exemplos também, ó. Só tomar água aqui. Aqueles pacientes jardineiros cultivavam belas flores do Oriente. Eu tenho um sujeito, tenho um objeto direto. Depois embaixo, os 2 lados da avenida foram tomados por multidão ruidosa. Tenho um sujeito e agora eu tenho um agente da passiva. E depois, por último, eu tenho os astecas, são um antigo povo mexicano. Agora eu tenho um sujeito e um predicativo do sujeito. Então, tudo isso aqui é para mostrar para vocês que o adjunto adnominal
tanto vai aparecer no sujeito, no objeto, no agente da passiva e no predicativo do sujeito, tá? Por quê? Porque nesses elementos aparece artigo, aparece adjetivo, aparece locução adjetiva, aparece pronome adjetivo, aparece numeral, tá? Então, por isso que todos esses elementos de vermelho aí são adjuntos adnominais. Deem uma olhadinha aí se tiverem alguma pergunta. Vamos adiante. Exemplos. Todos os convidados do embaixador se surpreenderam com a exótica decoração da mansão. Agora eu tenho um sujeito bem grande e tenho um objeto indireto também bem grande. Eu vou aproveitar até para instigar um pouquinho vocês. Qual é o núcleo desse sujeito? Todos os convidados do embaixador. Qual é o sujeito de todos os convidados do embaixador? Turma, estão me ouvindo? Sujeitos convidados? Convidados. Esse é o núcleo. Na verdade, o sujeito é todos os convidados do embaixador. Mas convidados é o núcleo. Então, é em torno desse núcleo que os adjuntos adnominais vão estar ligados, tá? Senhora, pode perguntar. Se fosse nenhum dos convidados, o núcleo seria convidados ainda? Deixa eu ver. O nenhum. Daí seria o nenhum. Tá? Entendi. É que tinha uma coisa na prova parecida e daí eu pensei que era o nenhum mesmo. Daí porque quando eu tiver pronome indefinido, ele vai ser o sujeito. O núcleo do sujeito. Tá? Nenhum dos amigos, nenhuma amiga. O núcleo é nenhum ou nenhuma. Ou vários. Tá? E aí, depois eu tenho ali, eu gosto dos seus olhos. Então, quando vocês têm ali o dos, vocês têm que entender que eu tenho de mais os. Se eu tenho de mais os, o os é adjunto adnominal, porque ele é artigo. Conseguiram ver? Aí depois aqui, ó. Eu não sei porque que tá sublinhado os seus, mas os seus também é pronome adjetivo. Aliás, é adjunto adnominal porque é pronome adjetivo, tá? Agora aqui, nas suas mentiras. Eu tenho suas e o as do nas. Por quê, gente? Por que esse as aqui é adjunto adnominal? Porque o nas é o em mais o as, tá? E na de baixo assistimos às peças de teatro. O que eu tenho aqui? De teatro, locução adjetiva. Gente, a locução adjetiva, ela nem sempre dá para trocar, mas quando dá, fica bem claro, ó. Assistimos às peças de teatro. Eu poderia trocar. Assistir às peças teatrais. De teatro, teatrais. Então, eu sei que é adjetivo. E aqui, ó, eu tenho que cuidar que quando eu tenho crase, é indicativo que eu tenho artigo. Tá? Se eu não tiver crase, aí eu tenho que observar se é uma preposição ou se é artigo. Agora, se tiver crase, automaticamente eu tenho adjunto adnominal por causa que é indicativo de artigo. Vou adiante. Atenção. A menina alegre chegou hoje e a menina chegou alegre hoje. Percebam que existe uma diferença? Olha só. Lembram de uma outra aula que eu já falei sobre isso, que é uma característica constante e que é uma característica adquirida? Então, olha lá. Em alegre é adjunto adnominal de menina, pois não há nenhum termo entre o nome e o adjetivo. Ou seja, ela é alegre, não há interferência aqui. Então, é adjunto adnominal. Agora, aqui, eu tenho um verbo, chegou. Então, olha lá, alegre não é adjunto adnominal de menina, pois entre o nome e o adjetivo há um verbo. Então, esse alegre aqui é predicativo. Nós já falamos sobre isso e acho que vocês já conseguiram pegar bem, tá? Tem alguém que estava com dúvida ainda sobre isso?
quando que o adjetivo é predicativo, quando que ele é adjunto adnominal? Se ele estiver ligado ao nome diretamente, sem interferência do verbo, ele é adjunto adnominal. Se eu tiver interferência do verbo, é predicativo. Só que cuidem que quando eu não tiver a interferência do verbo, esse verbo pode estar implícito. E se ele estiver implícito, também é predicativo, tá? Dúvidas nessa lâmina? Joia. Aqui vem um exercíciozinho, até a Jânia falou que faz muito isso com vocês, né? Mas eu gosto, gente, de usar a apostila também, porque, poxa, vocês pagam a apostila, tem tantos exercícios ali, e os exercícios do material eu considero, assim, tem de nível fácil, médio, difícil, então eu acho que é importante a gente fazer esses exercícios da apostila, tá? Mas aí eu trouxe agora só para ver essa primeira parte aí de adjunto adnominal e predicativo, se vocês pegaram. A questão diz assim, ó. Assinale a alternativa... Desculpa. Em que o termo grifado é adjunto adnominal. Lembrando, adjunto adnominal vai estar ligado ao nome sem intervenção de verbo. Então, procurem ali qual dessas alternativas vocês consideram que eu tenho um adjunto adnominal. Vou fazer juntos, de repente, né? A Jana disse que faz junto com vocês. Sua falta aos encontros sufocava o nosso amor. Sufocava. Pode ser adjunto adnominal? Não, Por quê? é um verbo só. É um verbo, então esquece, não é adjunto adnominal. B. Ela é uma fera maluca. Gente, fera. Fera é adjetivo. Nesse caso, pode ser um adjunto adnominal? Será que esse fera é um adjunto adnominal? Vamos lá, turma? É um predicativo, não? É um predicativo, isso mesmo. Por quê? Foi o Kaique? Foi. Tá. Tem um verbo. Eu tenho o verbo ser ali, né? O verbo de ligação. Lembrando até que o papel do verbo de ligação é ligar o sujeito à sua característica. Então, ela é fera. Então, é predicativo. Eu teria algum adjunto adnominal aí nessa frase, Patrick? É Patrick? Não, Kaique. É maluca. Isso, maluca. E uma. Como? O artigo também seria uma? Também tem um artigo, isso, tem uma, isso mesmo. Só que eu não vou assinalar essa, por quê? Porque maluca não está grifado, né? Se me pedisse se essa frase tem adjunto adnominal, tem. Tem o uma e tem o maluca, mas não é o que está grifado. Vamos ver a letra C agora. Ela é maluca por lambada nacional. E agora, o que eu tenho, o termo destacado é nacional. É um adjunto adnominal? Sim. Sim, porque está caracterizando lambada. E eu não tenho nenhum verbo interferindo ali, tá? Então, a gente achou a resposta, a letra C, tá? Só vamos frisar ali por que a D não é. Não tenho medo da louca. Por que medo não é adjunto adnominal? Ele é objeto? Nesse caso é um substantivo. Ele é um substantivo e está exercendo a função sintática de objeto, é isso mesmo. Como o medo, como substantivo, não está lá na minha listinha de Napal, então ele não pode ser. E segundo, porque dentro da análise eu já consegui perceber que ele é um objeto, tá? Ótimo. E ali, o amor de Deus é o primeiro mandamento. Por que mandamento não seria adjunto adnominal? Substantivo também. Isso, ele é o substantivo, não está na lista. Agora, se fosse primeiro, que é numeral, aí sim seria adjunto adnominal,
tá? Fechou então esse aí? Conseguiram entender? Claro, né, gente, que aqui eu trouxe todos, essa questão já estava pronta nesse slide. São todas ordens diretas, com períodos simples. Lá no material, vocês vão pegar períodos compostos em ordem inversa, que são o modelo de questões que aparecem no vestibular, tá? E aí são muito mais complexos. Mas é só porque eu acho que a gente tem que começar do básico para vocês pegarem. Deu, então? Então, ali, mais um pouquinho agora sobre predicativo, né? Eu já falei do adjunto adnominal, só vou reforçar agora com o predicativo, que é aquilo que exprime uma característica atribuída ao sujeito ou ao objeto. Vocês não viram muito predicativo do objeto. A gente já viu ano passado, mas esse ano não apareceu, tá? Liga-se ao sujeito ou ao objeto através de verbo de ligação e pode estar subentendido, tá? E funciona como predicativo o adjetivo. Cuidem, adjetivo também pode ser adjunto adnominal, porém não tem verbo de ligação. Alguma pergunta? Posso ir adiante, então, né? Exemplos. Amanhã estava chuvosa. Amanhã começou chuvosa, né? E estava chuvosa. O verbo de ligação está explícito. Já em 2, o verbo de ligação está oculto. Em ambos os casos, chuvosa é predicativo do sujeito, tá? Então, eu tenho que cuidar, porque às vezes o meu verbo aparece ali e às vezes não está claro. Apesar de que a gente sabe que amanhã começou chuvosa, eu sei que é uma característica da manhã e está dizendo o estado dela. Se mostra o estado, é porque eu tenho verbo de ligação implícito. Posso ir adiante? Agora o predicativo do objeto, tá? Os policiais encontraram a vazia casa. Quem encontra, encontra algo. Eu tenho o verbo transitivo direto. O que eu encontrei? A casa. Só que não foi uma casa qualquer, foi uma casa vazia. E esse vazia é predicativo do objeto. Em orações, né, com predicativo de objeto, o verbo de ligação fica subentendido. Por isso, para facilitar a análise, é conveniente desdobrar a oração. Então, como que eu iria desdobrar essa oração? Os policiais encontraram a casa e ela estava vazia. Isso faz com que eu não confunda que esse vazia não é um adjunto adnominal, tá? Porque ela vai indicar um estado, como que aquela casa estava, tá? Então, eu tenho que cuidar com isso, porque eu posso trazer um adjunto adnominal lá ligado ao objeto, mas eu posso trazer um predicativo também, tá? Então, por isso que é mais complicado. Vamos ver o que vem aqui para frente para ver se ajuda mais. Importante. A menina triste abandonou os brinquedos. A menina abandonou triste os brinquedos. Em entende-se que a menina já era triste, mesmo antes de abandonar os brinquedos. Ou seja, triste é uma característica constante da menina. Portanto, é adjunto adnominal. Isso eu já falei em outra aula. Quando é uma característica constante, é adjunto adnominal. Quando é uma característica nova, é predicativo. E aí, olha o que diz a 2. Entende-se que a menina ficou triste no momento em que abandonou os brinquedos. Ou seja, triste é uma característica nova da menina. Portanto, é predicativo do sujeito. O que eu tenho que entender aqui? Que quando é uma característica nova, eu estou dando o estado dela. Se eu estou dando o estado, é porque eu tenho um verbo de ligação implícito ali, subentendido. E quando é uma característica permanente, que é constante, eu não tenho esse verbo implícito. Ficou claro? É claro que vocês já não vão memorizar tudo isso, porque é muita informação. Mas o que vocês têm que entender é isso. Quando eu tenho uma característica, eu preciso saber se há verbo de ligação.
Às vezes o verbo de ligação está explícito, facílimo, predicativo. Agora, se ele estiver implícito, fica mais complicado. Aí o que eu faço? Eu vejo se é uma característica constante, aí não tem verbo de ligação. Ou se é uma característica passageira, momentânea, aí eu vou ter um verbo de ligação implícito. 5 segundinhos para darem uma olhadinha nessa lâmina aí. Professora, Pode perguntar. por que ali na segunda frase o triste ele não tem a função de advérbio, porque expressa o modo como ela abandonou? Tá, eu te entendo, porque daí seria adjunto adnominal, né? Isso. Mas o triste, antes de mais nada, é um adjetivo, tá? E não Entendi. Se um fosse advérbio. tristemente, aí seria Aí advérbio de sim, modo. aí tu teria um adjunto Entendi. adnominal, porque daí é uma circunstância. E o triste ali é uma característica e não uma circunstância, tá? Se fosse tristemente, aí sim. Fechou? Fechou. Ótimo. Vou para a próxima lâmina, então. Tá ficando mais fácil assim, gente, do que com a apostila? Eu acho que a apostila ela traz mais fragmentado. Fica mais fácil para vocês entenderem aos poucos. Mas quando mistura tudo, eu acho que é mais fácil assim, né? Através do PowerPoint. Gente, e o complemento nominal? Poxa, adjunto adnominal até agora a Fábio disse que está ligado ao nome. O complemento nominal, ele também está ligado ao nome. Só que a nomenclatura dele já diz, ele vai complementar alguma coisa. Ou seja, eu tenho, assim como eu tenho verbos transitivos, nós temos substantivos transitivos também. Eu tenho nomes transitivos. O que quer dizer que eu tenho um nome transitivo? Quem é que pode me ajudar? O que seria um nome transitivo? Vou ajudar vocês. O que é um verbo transitivo? Aquele que precisa de complemento para ter um sentido completo. Exatamente. E existem alguns nomes que também precisam de complemento. Eles não têm sentido completo. Então, é nesse caso que aparece o complemento nominal, que é diferente do adjunto. O adjunto é um acessório. Se eu tirar, não compromete o entendimento daquele nome. Agora, o complemento nominal, não. Então, olha só. O complemento nominal completa o sentido de nomes, pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio, porque esses três são nomes, né? De sentido incompleto. Sempre usado com preposição, tá? Aí, o que eu tenho que cuidar? Como ele vem introduzido por preposição, às vezes as pessoas confundem com objeto indireto, por falta de atenção. Claro, o objeto indireto completa um verbo, né, gente? O complemento nominal completa o nome, mas às vezes na correria, na pressa, o aluno não percebe, tá? Esse é um diferencial também lá do adjunto adnominal, porque o adjunto adnominal ele não vai trazer preposição, tá? Então vamos lá. Ó, complemento nominal, alguns exemplos, tá? A escultura era semelhante a um leão alado. Tudo que é semelhante a algo. Ah, tá, objeto indireto. Não, semelhante não é verbo. Assim como acusações não é verbo, favoravelmente não é verbo, preocupados não é verbo, prejudicial, benefício, contratação, medo e necessidade. Tudo isso é nome, ou porque é substantivo, ou porque é adjetivo, ou porque é advérbio. Eu não vi nenhum adjetivo. Ah, medo, ó. Eu tenho medo. Medo é adjetivo. Quem tem medo de algo. Então, são nomes que pedem complemento. Se pedem complemento, eles trazem complemento nominal. Muita atenção para não confundir com objeto indireto. Ok? Gente, eu tô com... Tá me dando um pouquinho de dor de garganta. Eu não sei se é porque eu tô há 3 aulas direto falando ou se é por causa do frio. Quem é que pode ler essas frases para mim, por favor?
Sempre se Eu atenham. posso ler, professora? Ótimo. E prestem atenção na última palavra em preto ali, para vocês verem como ela pede complemento. Pode ler, querido. A escultura era semelhante a um leão alado. Joia. O motorista fez acusações contra o ex-patrão. Os jurados decidiram favoravelmente ao réu. Os pais ficam preocupados com os filhos. Fumar é prejudicial à saúde. Exercícios são benéficos à saúde. A empresa fez a contratação de funcionários. Eu tenho medo de barata. Tenho necessidade de sua ajuda. Joia. Então viram. Quem é semelhante a algo. Quem faz acusações contra algo ou contra alguém. O que é favorável a algo. Quem está preocupado com algo. O que é prejudicial a algo. O que é benéfico a algo. Quem quem fez a contratação, faz contratação de algo. Quem tem medo de algo. Quem necessita de algo. Então, são todos nomes que exigem complemento. Por quê? Porque senão não tem sentido completo. Ficou claro? Viram aí, ó? Então, eu já falei hoje sobre predicativo, que é uma característica. Pode ser essa característica, pode ser do sujeito ou do objeto. Falei de adjunta de nominal, e que aí entra aquela lista do Napal. E falei do complemento nominal, tá? Que são termos que complementam um nome. Diferença entre objeto indireto e complemento nominal. Já falei aqui, ó, tá? Ó, eu necessito de ajuda, eu tenho necessidade de ajuda. Eu necessito, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. No caso, é necessidade. Agora, eu tenho necessidade, é um nome. Então, o 2 completa o sentido de um substantivo. Por isso, é complemento nominal. Vira a diferença? No primeiro, eu tenho verbo. No segundo, eu tenho um nome. Todos os dois pedem complemento, tá? Complemento nominal versus objeto indireto. Também a mesma coisa, tá? Ó, a escultura era semelhante. Semelhante é o quê? Qual é a classificação de semelhante? Adjetivo. Isso, adjetivo. Então, se eu tenho um adjetivo que pede complemento, adjetivo é nome. Logo, é complemento nominal. Agora, assemelha-se. Assemelhava-se. Qual é a classificação de assemelhava-se? Verbo. Nesse caso, o que vai completar um verbo vai ser o objeto indireto, porque ele vem introduzido por preposição, tá? Aí depois tem mais 2 casos ali. Preocupados, que também é adjetivo, então o que complementa ele é complemento nominal. E embaixo eu tenho o verbo, logo eu tenho um objeto indireto. Terceirão, até aqui, dúvidas? Eu sei que é muita informação. Professora, Pode perguntar. ali em preocupados e semelhante é predicativo do sujeito? Como? Na primeira e na terceira. Isso, Ali isso. na... Uhum. Isso. Isso mesmo. Ah, Se eu beleza. fosse fazer Obrigado. análise sintática, olhando semelhante, a palavra semelhante é predicativo. E preocupados também é predicativo. Por quê, Igor? Porque tem a interferência de um verbo de ligação. Exatamente, isso Que mesmo. são adjetivos. E traz uma característica que são adjetivos, ótimo. E esses adjetivos pediram um complemento, que, como se trata de complemento, de complementar um nome, logo eu tenho um complemento nominal. É isso mesmo, tá? Se vocês forem percebendo outras classificações, já vão me chamando que a gente já vai analisando junto. Ótimo. Agora eu tenho um outro exercíciozinho aqui. Dentre as orações abaixo, uma contém complemento nominal. Qual? Eu acho que eu nem olhei essa aqui. Vamos lá. Qual delas traz um complemento nominal? Irei à sua casa amanhã. Ó, quem vai a algum lugar. Só que irei é nome ou é verbo? Verbo. Então não tem complemento nominal. Você não deve faltar ao encontro. Ó, quem não falta a algo. Faltar é verbo ou nome?
Terceirão. É uma locução isso aí? É locução Ou não? verbal, mas logo é verbo, né? Então também não pode ser essa. Sim. Agora aqui. Meu pensamento é subordinado ao seu. Tem complemento nominal aí? Sim, Onde? por Sim. causa de subordinado. Quer dizer, Isso. ao seu seria o complemento nominal, por causa de subordinado, que é adjetivo. Exatamente. Quem é subordinado é subordinado a algo. Então, nesse caso, eu não tenho um objeto direto, eu tenho complemento nominal. E aí eu vou chamar a atenção para o que o Igor falou anteriormente. Eu tenho um verbo de ligação aqui e tenho a palavra subordinado. O que subordinado é nessa frase? Igor. Adjetivo? Mas aí na análise sintática. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, isso mesmo. Então, a nossa resposta que nós estamos procurando está na letra C, porque eu tenho um adjetivo que trouxe um complemento, né? E coincidentemente, nessa frase eu tenho um predicativo. Vamos só analisar a D agora. Venho da cidade às 3 horas. Venho, quem vem de algum lugar. Venho é verbo. Voltaremos pela rua. Quem volta por algum lugar, né? E aí ali eu tenho o verbo também. Esse voltaremos pela rua. Por onde? Qual é a classificação pela rua? Adjunto adverbial. Isso, muito bem, adjunto adverbial, tá? Não é objeto indireto aqui. Ele indica uma circunstância, a maneira como vai ocorrer. E aí é adjunto adverbial. Isso mesmo, muito bem. Então, férias, essas minhas crianças são ótimas. Vamos lá. Agora a gente vai ver a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal, tá? Já falei um pouquinho, acabei me adiantando, né? Mas olha só. Adjetivo ou advérbio mais preposição vai ter sempre complemento nominal, tá? Ó, nosso time está confiante na vitória. O que eu tenho aqui? Quem está confiante em algo. Confiante é adjetivo ou advérbio? Adjetivo, tá? Agora sim, se eu tiver um substantivo concreto mais uma preposição, o que vai vir ligado a ele é adjunto adnominal. Do que a gente está falando aqui, gente? É porque quando eu tenho locução adjetiva, é muito fácil de eu confundir com um complemento nominal, tá? As árvores da praça estão cheias de flores. O que da praça faz aqui nesse caso? Está caracterizando essas árvores, tá? Não é uma árvore qualquer, é a árvore da praça. Eu gosto, tá, de analisar, entendendo o funcionamento da língua. Mas nem sempre as pessoas conseguem ver isso. Então, vocês têm que pensar, memorizar, que se essa expressão com preposição vier ligada a um substantivo concreto, automaticamente é adjunto adnominal. Se essa expressão com preposição vier ligada a um adjetivo ou um advérbio, aí vai ser complemento nominal. Até porque assim, ó, se tiver um adjetivo, como é que uma locução adjetiva vai caracterizar um adjetivo, gente? Não faz sentido, né? Então, tem que gravar isso aí. Completou adjetivo ou advérbio e é locução, é complemento nominal. Agora, se eu tiver uma locução e tiver complementando um substantivo concreto, é adjunto adnominal. 5 segundinhos para vocês olharem essa lâmina e ver se vocês entenderam do que eu estou falando. 5 segundos. Agora a pergunta que eu faço. Por que é comum eu confundir o complemento nominal com a adjunto adnominal?
porque ambos trazem locuções, tá? E aí facilmente eu posso confundir com locução adjetiva. Ok? Perguntas? Professora, Pode perguntar. por que que tem que estar ligado a um substantivo concreto? O que acontece com os substantivos abstratos? Já vou explicar. É porque quando for ligado a um substantivo abstrato, eu tenho que ver se ele é alvo ou agente. Se ele for alvo, ele é adjunta de nominal. Se ele for agente, ele é adjunta de nominal. Se ele for alvo, ele é complemento nominal. Tá? Então, por isso que eu tenho que entender. Se for concreto, eu não tenho dúvidas. É adjunta de nominal. Agora, se for abstrato, aí o bicho pega. Tá bom? Vamos para ele, então. Ó, já que o Kaique perguntou, vamos para a resposta. Substantivo abstrato mais preposição. Olha lá. Se pratica ação, é adjunta de nominal. Se recebe a ação, é complemento nominal. Eu sempre uso uma sigla, tá? Esse eu já ensinei na segunda série para vocês. Para quem não é meu aluno, anote aí. Eu coloco assim, ó. Eu apelido o adjunta de nominal de agente AA. Anotem aí. Agente AA. Como se fosse agente secreto, tá? A gente vai brincar com isso. Existe um agente secreto chamado de AA. A de adjunto e o outro A de nominal. Então, toda vez que essa locução indica ação, quem pratica ação, eu vou ter adjunta de nominal. Agora, toda vez que essa locução receber ação, ou seja, quando for o alvo, é complemento nominal. Então, coloquem aí. Agente A é adjunta de nominal. O pobrezinho do alvo vai ser o complemento nominal. Então, não entendi nada, Fábio. Vamos para os exemplos. A crítica do técnico irritou os jogadores. Crítica é um substantivo abstrato. Agora, eu tenho que olhar se o técnico, nesse caso aí, a locução, está indicando quem praticou a ação ou recebeu. A crítica do técnico. O técnico criticou. Então, esse do técnico é adjunta de nominal. Agora, vejam um outro caso. A crítica ao técnico irritou os jogadores. Agora, o pobre do técnico, ele não está mais criticando. Ele está sendo criticado. Então, ele é alvo. Toda vez que ele for o alvo, é complemento nominal. Kaique, viu a diferença? Ainda tá um pouco... Tá. Deixa eu ver se a próxima lâmina traz mais um exemplo. Tá, traz. Mas eu vou te dar um exemplo simples ainda. Pega a tua apostila ou o teu caderno aí e escreve assim, ó. Amor de mãe. Sublinha de mãe. Agora escreve assim, ó. Amor pela mãe. Sublinha pela mãe. Qual deles... Fez? Fiz. Tá. Qual deles é uma ação? Que o ser pratica ação. Amor de mãe ou pela mãe? Pela mãe? Pela mãe ela recebe. Quando que é uma ação? Amor de mãe. No primeiro. O primeiro, né? Quando for uma ação, o que é? É o agente, é quem está praticando a ação. Lembra como que a gente apelidou o nosso agente? Agente A. Então, se é uma ação, como é que eu vou chamar? Adjunta de nominal. Isso. Agora, amor pela mãe. Agora, a mãe não está mais dando amor. Ela está recebendo o amor. Nesse caso, ela é um alvo. Quando eu tenho um alvo, eu tenho um complemento nominal. Ficou um pouquinho mais claro? Uhum, ficou. Joia. Agora tem outra questão aí. Eu tenho que saber o que é um substantivo abstrato, tá? Para quem ainda não consegue identificar, aí fica um pouquinho mais chato. Porque aí eu não consigo saber se eu tenho que ver essa relação de alvo e agente, porque nem sempre eu vou precisar. Se for um substantivo concreto, eu não preciso, tá?
Deixa eu ver aqui, eu acho que a próxima lâmina tem vários, ó. Complemento nominal versus adjunta de nominal. Ó, as casas de nossas ruas eram semelhantes a castelos. Gente, casa é um substantivo concreto. Se eu tenho um substantivo concreto e uma locução depois, logo eu tenho adjunta de nominal. Eram semelhantes a castelos. Agora, semelhantes é adjetivo. Lembra que eu falei que um adjetivo não poderia caracterizar outro adjetivo? Então, isso já é uma maneira de vocês memorizarem que quando eu tiver uma expressão completando um adjetivo, vai ser complemento nominal. Outro exemplo. A fazenda dos meus pais ficava longe da cidade. A fazenda. Fazenda é um substantivo concreto, ela existe por si só. Então, tudo que vai completar um sujeito com um substantivo concreto, ó, olha o exemplo de cima, é adjunta de nominal. Agora, longe é advérbio. Quando completa adjetivo ou advérbio, é complemento nominal. Tá? Agora, olha lá. A acusação do vereador foi considerada uma ofensa ao prefeito. Gente, a acusação é uma ação. Sempre que se referir a uma ação, eu tenho um agente. Então, eu tenho um adjunto adnominal. Ó. A acusação do vereador, o vereador acusou, ele praticava uma ação. Então, é adjunto adnominal. Agora, vamos para o resto da frase. Foi considerada uma ofensa ao prefeito. Agora, por mais que ofensa seja uma ação também, o prefeito ofendeu ou ele foi ofendido? Ele foi ofendido, ele foi o alvo. E toda vez que essa expressão for um alvo, é complemento nominal. Viu, Kaique, a diferença de quando é um agente e quando que é um alvo? Vi. Viu? Então, aqui eu trouxe todos os exemplos. Quando completa um substantivo concreto, quando completa um substantivo abstrato, quando completa um adjetivo, um advérbio, e quando for substantivo abstrato, eu tenho que ter mais cuidado em ver se é alvo ou ação. É alvo ou agente, tá? Então, lembrando, agente pratica ação, adjunta de nominal. Alvo é o pobrezinho do complemento nominal. Ó, aí agora eu trouxe alguns exemplos que eu tinha usado ali com o Kaique. Ó. Amor de mãe, adjunta de nominal. Por quê? A mãe pratica ação. Agora, amor, a mãe é que recebe. Então, complemento nominal. Quem é que pode ler isso para mim? Para eu descansar um pouquinho aqui, a voz? Posso ler aqui, professor? Então vai. Amor de mãe, adjunta de nominal. Amor à mãe, complemento nominal. Preocupações do filho, adjunta de nominal. Preocupações ao filho, complemento nominal. As contratações das empresas, adjunta de nominal. As contratações de novos funcionários, complemento nominal. Ideia de posse é adjunta de nominal. O medo das mães, as preocupações do filho, os anseios dos estudantes. Joia. Então, essa ideia de posse dá a ideia de ação também, tá? De alguém que age. Então, o medo das mães. As mães estão com medo, elas estão com essa ação. O filho está com preocupação, os estudantes estão com anseio. Então, da ideia a quem pertence essa... Como é que eu vou dizer? Essa ideia, né? É adjunta de nominal também, tá bom? Esse tipo de colocação aí, da ideia de posse, é que dá mais dúvida na hora do exercício, tá? Porque ali, amor de mãe, amor à mãe, preocupação do filho e preocupação pelo filho, ao filho, fica mais fácil. Mas ali, medo das mães, às vezes fica meio, mas a mãe que está sofrendo a ação de sentir medo. Não, mas esse medo pertence a ela. Então, a ideia de posse também é adjunta de nominal, tá? Vocês podem até colocar ali junto com a gente ideia de posse também. Onde vocês anotaram ali que o agente A vai ser adjunta de nominal, a ideia de posse também é adjunta de nominal, tá? Eu acho que agora tem 2 exercícios aqui, deixa eu dar uma olhada. É isso mesmo. Aí os 2 exercícios e a gente encerra essa partezinha.
Vamos ver se vocês conseguiram entender. Eu sei que é muitas informações. Deixa eu voltar aqui. Dessa lâmina, alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Fico preocupada que é sempre os mesmos que tiram as dúvidas, né? Vamos lá, gente. Alguém para perguntar? Alguém com dúvida? Então vamos aos exercícios. Número 1. Confiamos no futuro. Desconhecemos as coisas do futuro. Temos confiança no futuro. Nas expressões acima, os termos grifados funcionam respectivamente como: olha lá, confiamos no futuro. E agora? Quem vai me ajudar aí? Confiar é o quê? Transitivo. Verbo transitivo. Isso, verbo transitivo. Quem confia em algo ou em alguém. Então, nesse caso, confia no futuro. Então, o no futuro é o quê? Objeto. Que tipo de objeto? Indireto. Indireto, porque eu tenho preposição. Então, eu já sei que tem que ser A, B ou C. A D e a E eu descartei, tá? Desconhecemos as coisas do futuro. E agora, gente? Eu tenho coisas e do futuro. E aí? Coisas. Vocês consideram concreto, abstrato? Abstrato, né? Abstrato, tá. Ótimo. Se é abstrato, eu teria que ver se é alvo ou agente, não é isso? Não é isso? Sim. Sim. Só que tem uma outra coisa que eu já vou dar dica para vocês. As coisas do futuro não são coisas futurísticas? Sim. Se são futurísticas, é adjetivo. Logo é o quê? Adjunto. Pronto. Adnominal. Adnominal, porque tu tá dando uma característica. Então, se é característica, é adjunto adnominal. Não vai ser complemento. Tá. Aí a gente já tem a resposta, mas vamos conferir. Eu ainda estou em dúvida nessa segunda, vamos para a terceira. Temos confiança no futuro. Quem tem confiança em algo ou em alguém. Ótimo, então tu já achou o objeto indireto. É isso? Não. Não, porque o futuro ali age como substantivo. Isso. E confiança é o quê? Confiança é um nome. É um substantivo, não é? Então, eu não posso ter objeto indireto. O que eu tenho ali? Complemento nominal. Complemento nominal. Então, se é complemento nominal, as duas alternativas, que a última é complemento nominal, é a A e a C. Vocês acham que a segunda é adjunta adnominal ou objeto indireto? Adjunta adnominal? Adjunta adnominal. Então, logo a minha resposta é a A. É assim que vocês têm que Professora, fazer. Na segunda, podia usar aquela exemplificação de posse lá que a professora deu. Porque do futuro, são coisas do futuro. Daí é sempre adjunto adnominal. Pode, também dá, ótimo. É isso que eu disse, cada um às vezes chega por caminhos diferentes. Como eu consigo ver que está caracterizando, para mim fica mais fácil assim. Mas claro, tu pode usar a ideia de posse, claro, pertence ao futuro. Ótimo, também dá. Se for na apostila, quando vocês forem resolver, já vão fazendo essas anotações, tá? Ótimo, então vamos na 2. Então a resposta da 1 é a letra A. A 2 diz assim, ó. O Brasil jovem está curtindo o vestibular. Os termos destacados no período acima são, respectivamente. Gente, olha só. O Brasil jovem. Eu não tenho interferência nenhuma de verbo aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho predicativo, eu tenho adjunto adnominal, fala ali em adjunto adverbial. O que eu tenho?
E aí? É predicativo? Não. Por que não é predicativo? O verbo de ligação está depois, ó. O Brasil jovem está curtindo. Ele está dizendo que o Brasil jovem é uma característica direta do Brasil. Então, se é uma característica direta sem intervenção de verbo, é adjunta adnominal. Tá? Agora eu tenho a opção C e D, porque eu já sei que a primeira é adjunta adnominal. Está curtindo o vestibular. Quem curte, curte algo ou alguém. E agora? Objeto direto? Objeto direto. Então, qual seria a resposta? Letra D. D. Isso mesmo, perfeito. Então, letra D. Então, viram quais são todos os mecanismos que vocês têm que usar? Então, eu reconheço que esse eu considero um dos conteúdos mais complexos, tá? Porque tem muita coisa para observar. Tem muitos termos que são ligados ao nome, tá bom? Acho que é isso. Deixa eu só parar aqui.